Aviso, esse vídeo é inspirado nesse vídeo de Asimovs. Eu achei o tópico bem interessante para trazer para o Brasil, então é isso. Hoje iremos ranquear os assassinos de Dead by Daylight, do mais bondoso para o mais cruel. Eu vou dar um pequeno resumo de cada um deles e uma pequena lista de crimes para vocês julgarem se o ranking está certo ou não. E só para avisar, eu irei apenas ranquear os personagens que eu conheço e tenho um contexto claro da história, pois eu não teria como medir o nível de crueldade de um personagem que é tão misterioso, sabe? Enfim, isso é tudo, podemos começar. Ao contrário do que parece, Pyramid Head é, na minha interpretação, uma coisa boa. Claro, ele não é uma pessoa, então é bem difícil julgar. Ele é a encarnação da culpa do protagonista sobre o assassinato da sua própria esposa. Basicamente um tulpa, algo criado pela imaginação de uma pessoa. Ele guia o protagonista a aceitar o que fez e receber a punição mais justa pelos seus atos. Ele é mais um meio para um final do que alguém maligno. E sim, ele é o único nessa parte da lista. Seus crimes: tormento, assassinato e stalking. O nosso querido Gol, o primeiro personagem de anime a ser adicionado no Dead by Daylight. Mas, apesar de ser adicionado como um assassino, Kaneki em si não é um cara ruim. Muito pelo contrário, ele é um jovem normal que virou um Gol, e tenta evitar ao máximo consumir carne humana. Ele é mais uma vítima da situação do que um assassino de verdade, um personagem completamente trágico. Seus crimes é canibalismo culposo, assassinato culposo e vandalismo. Um espírito vingativo inspirado em Samara de O Chamado. Basicamente no passado, ela, uma garota com poderes psíquicos, foi morta por ter matado uma jornalista num ataque de fúria. Sua fúria, por acaso, encarnou como um vídeo maldito e acabou se tornando um espírito vingativo, que mata tudo e todos do seu caminho. Apesar disso, devemos lembrar que nada disso foi escolha dela. Quando ela matou a repórter, ela era apenas uma criança e mal conseguia controlar seus poderes. E quando virou um espírito vingativo, foi por sentimentos fortes de traição, ódio e vingança. E agora, ela é forçada a matar por conta dessa maldição. E também por causa da entidade. Seus crimes foram assassinato e perseguição. Um dos clássicos do slasher, um personagem que de primeira parece completamente psicopático e sádico. Ele usa uma máscara de pele humana, uma motosserra para matar e comer carne humana. E apesar de não ser justificável de forma alguma, Leatherface é na realidade um garoto mentalmente instável e manipulado pela própria família. Ele mata as pessoas por medo e obediência dos seus próprios parentes. Normalmente, não justifica nada. Ele é um cara com a cabeça completamente fodida, mas a culpa, se é que podemos dizer, não é completamente dele. Enfim, seus crimes são canibalismo, desmembramento, assassinato, sequestro e perseguição. Ana. Basicamente, após perder sua mãe para um urso, ela começou a viver sozinha na floresta. Ela ficou isolada por muito tempo, até que chegou num ponto que ela começou a ansiar por uma filha. Então a melhor decisão para ela foi começar a sequestrar garotas em vilas ou cidades, tudo isso para criar, que eventualmente todas morriam de frio ou fome. Ana fez isso diversas vezes, nunca entendendo por que as crianças morriam, causando ela a enlouquecer após ver tantas mortes. E se tornou o monstro que conhecemos hoje, que caça e come tanto animais quanto humanos. Seus crimes são assassinatos, sequestro, perseguição e assassinato culposo. Esse aqui vai ser bem longo.
começando com Wesker de Resident Evil. Isso mesmo, Wesker. Wesker era um cientista que focava 100% em avançar a evolução humana. Porém, conforme a história avança, Wesker decide que seria melhor exterminar a raça. Ele se torna um biogenocida e começa a desenvolver uma praga para concluir o seu plano. Ele apenas quer um mundo onde apenas as pessoas com genes certos poderiam viver. Basicamente, seu crime foi uma tentativa de genocídio internacional. Ghostface de Pânico. Eu acho que vocês querem um motivo. Olhe, é muito melhor e fudidamente pior quando não tem motivo algum. Essa é a frase do slasher mais icônico da história. Ghostface tem diversas identidades ao longo da sua trajetória, mas em Dead by Daylight, ele é Danny Johnson, um jornalista que procura um homem mascarado. Só que o homem mascarado é ele mesmo. E bom, ele é um assassino tagarela, aquele que te mata e tira uma selfie com o símbolo da paz. Ele não se arrepende de nada, pelo contrário, ele acha muito engraçado. Basicamente, seus crimes são assassinatos, manipulação e stalking. Xenomorfo e Demogorgon. Não só um, mas uma espécie inteira que usa humanos como método de reprodução ou apenas esporte mesmo. Raramente a gente vê aliens comendo humanos. Não tem muito o que falar sobre eles. Eles representam um predador misterioso e perfeito, e se adapta a tudo, inclusive até seu nível de inteligência é completamente alien pra gente. Então é difícil dizer se pensam, agem por instinto ou qualquer outra coisa. Mas que eles são malignos, certamente são. E o mesmo se aplica a Demogorgon. Por isso coloquei ambos na mesma categoria. Porém, esses dois eu vou deixar um pouco aberto, porque, querendo ou não, eles parecem muito agir por um instinto natural deles. Então eles poderiam ser só como animais, mas aí vai de vocês. Seus crimes são guerra entre mundos. Pinhead de Hellraiser. Esse aqui eu tive uma grande reflexão, se colocava como puro mal ou abaixo, mas decidi botar abaixo justamente por ser uma maldade totalmente inconsistente. Pinhead é um sádico, porém neutro por boa parte dos filmes. Ele já teve até uma parceira romântica, onde ambos se amavam profundamente. É, bem consistente. Muitos podem se argumentar que ele se separou da sua parte humana, e assim se tornou um ser completamente mau. Mas ele claramente tem uma autonomia moral. Por via das dúvidas, acredito que colocar ele aqui é bem justo. Apesar de sim, ele já ter tentado um hominicídio, a morte de tudo e todos. Crimes. Tudo que você pode imaginar. Ele tortura almas no inferno, afinal. Springtrap de Five Nights at Freddy's. William Afton. Acho que é mais que justo que ele abra essa parte do vídeo. Um homem cruel, sádico e invejoso. Na primeira chance matou a filha do seu melhor amigo. Quando seu próprio filho morreu, ele ficou mais interessado no fato dele ter possuído o robô, do que nele ter morrido mesmo. Na segunda chance, matou 5 crianças para ver como funcionava. E depois mais, e mais, e mais, até a sua própria morte em 93. O trabalho mais perigoso nos Estados Unidos, em 1993, era de guarda noturno. Depois disso, 30 anos depois, ele voltou como um robô maníaco, chamado de Springtrap, e continuou a matar mais, e mais, e mais. Ele se alimenta dos remanescentes das almas, e sua crueldade é tanta que sua consciência nunca acaba. Seus crimes: genocídio de crianças, manipulação, filicídio, abuso de poder, torturas e o pior de todos, ele não pagava a pensão de Michael. Michael Myers, de Halloween. Uma casca vazia preenchida por malícia. Michael Myers é um dos vilões mais misteriosos da história. Sua personalidade, inexistente.
Emoções? Nulas. Mas isso não deixa de o tornar um cruel assassino. Ele começa como um humano normal, que matou a própria irmã, mas quanto mais a história avança, mais ele se torna em algo mais. Cada morte ele fica mais forte, e ele vai continuar até matar toda a sua família. E é claro, diversas outras pessoas no caminho. Ele não tem motivos, apenas o desejo. Seus crimes: assassinato, stalking e perseguição. Chuck de brinquedo assassino. Chuck, o boneco assassino e... meu maior medo de infância. Eu tenho um pouco de trauma com bonecos. Enfim, antes de virar um brinquedo, ele era um serial killer, viciado que matou centenas. Depois de usar voodoo para virar um brinquedo, ele continuou sua matança. Ele tem uma enorme vontade de matar e machucar os outros. Comicamente, sua maior vontade é ser o serial killer com mais kills. Até a sua história remete muito ao quão bizarro é esse cara. Saibam que um dia comum na sua infância, um serial killer invadiu sua casa e matou seu pai. Sua mãe, aterrorizada, se escondeu com um pequeno Chuck em um armário. E Chuck, inspirado pelo serial killer, matou sua mãe e depois ficou admirando o corpo do seu pai, e decidiu se inspirar para se tornar o maior de todos. Ele matou Tiffany, sua própria esposa, e ainda fingiu aceitar o seu filho não binário só para usar ele e no final sair gargalhando. É um cara bem doentio mesmo. Seus maiores crimes são assassinatos, múltiplos assassinatos, torturas, filincídio e manipulação. Freddy Krueger, de O Pesadelo de Elmore. Eu preciso mesmo explicar o motivo dele estar aqui? Olha esse cara. Quando humano, ele estudava e matava diversos menores de formas brutais. Quando morreu, ele encarnou como uma entidade que assombra pesadelos. Já imaginem que ele se aproveitou pra caralho disso. Não existe um slasher tão ruim quanto Freddy Krueger. Na minha opinião, ele é o cara mais nojento dessa lista. Sem dúvidas, merecedor dessa coroa. Seus crimes: pedo, assassinatos, manipulação, tortura, stalking e tudo de ruim pra pior que se pode imaginar.